Bom, gente, agora eu vou ensinar para vocês como a gente representa a força resultante, ok? O nome disso aqui, dessa técnica ou dessa regra, tá? É a regra do paralelogramo. Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora, tá? Olha só, eu vou desenhar para vocês, aqui nessa mesma folha, um exemplo que é o exemplo mais, como eu poderia dizer, mais simples da representação de força, tá? Olha só, sempre que a gente tiver essa situação, ó, ou seja, aqui eu tenho uma força 1 e aqui eu tenho uma força 2. Vocês estão vendo aí? Essa é a situação perfeita para eu encontrar a força resultante, tá? Ou seja, a seta de um vetor aponta no início do outro vetor. Sempre que tiver essa ligação, que tiver seta com a base, eu posso traçar o quê? Uma diagonal. Então, ó, essa diagonal, ela começa no início da primeira força e vai até a seta da segunda. Então, a minha força resultante, nesse caso aí, ela tem esse sentido aí, ó. Estão conseguindo enxergar a seta? Na diagonal para lá. Certo? Bom, essa é a minha situação perfeita, ou seja, seta encontrando com a base, com o início da outra força. Mas existem situações em que a gente não encontra isso, ó. Vocês estão vendo duas forças aqui, certo? E não tem em nenhum caso essa situação, tá? Ou seja, eu não tenho a seta ligada ao início ou à base da outra força. Então aí existe a regra do paralelogramo. Vamos primeiro tentar entender o que é um paralelogramo. Paralelogramo é uma figura geométrica que tem lados paralelos. Olha quais são os exemplos de paralelogramo. Vou desenhar para vocês aqui. Ó, vocês concordam que um quadrado é um paralelogramo? Olha só. Certo? Vou desenhar aqui. Tá meio rascunhado, mas ó. Por que ele é um paralelogramo? Ele é um paralelogramo porque os lados dele são paralelos, ok? Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Certo? Existem outros paralelogramos além do quadrado. O retângulo, por exemplo, é um paralelogramo. Mas eu queria que vocês entendessem que não é só esses que são paralelogramo. Quero aumentar um pouco o conhecimento de vocês, ok? Olha só, não sei se vocês já viram essa figura geométrica, tá? Não sei se vocês já viram em matemática, mas essa figura matemática, ela é muito estudada na física, tá? O nome dessa figura é o losango. Olha que coisa diferente. O losango é essa figura aqui. E o losango também é um paralelogramo. Por quê? Porque os lados opostos dele são paralelos, certo? Paralelos tá no mesmo sentido, mesma direção. Ruas paralelas, ruas que têm a mesma direção. Então aqui no caso, ó, eu vou ensinar para vocês a como resolver a força resultante usando a lei do paralelogramo, ok? Já que eu expliquei tudo isso aqui, agora foquem-se nos outros exemplos ali, tá? Olha só. Professor, como que a gente vai então encontrar o sentido da força resultante? Nós vamos fazer um paralelogramo. Como fazer um paralelogramo? Olha só, aqui eu tenho uma força F1, certo? E aqui eu tenho uma outra força. Eu vou chamar isso aqui de F2,
para essa segunda lei, para essa segunda força grande aqui, ó. Beleza? Eu vou desenhar o paralelogramo da seguinte maneira. Olha só, aqui eu tenho aproximadamente 7,5 centímetros, tá? Eu vou representar essa força aqui em cima. Lembre-se, eu estou construindo um paralelogramo, tá? Então, é necessário criar esse lado. Ok? Então tá aí, ó. Esse lado é paralelo a esse. Agora eu vou criar um paralelo à força F1. Vamos lá criar a força. Aqui tem aproximadamente 4 centímetros. Então eu vou colocar lá 4 centímetros. Tá? Olha só, eu fiz um paralelogramo? Fiz. Por quê? Isso aqui está paralelo com F1, isso aqui está paralelo com F2. Qual que é a força resultante? A força resultante é a diagonal. O que é diagonal? Diagonal é isso aqui, ó, tá? Então, a minha força resultante nessa situação é essa aqui, é essa diagonal. E ela está apontando para lá, certo? Imagine então uma situação, imagine que tem um corpo aqui e um trator está puxando ele para cá e outro trator está puxando ele para cima. A força resultante é para cá, ok? Como que eu posso falar isso aqui também? Bom, é sempre a diagonal, ok? Agora eu queria ver esse segundo exemplo aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui de... Só um minuto. Eu vou chamar esse de cima de força A, ok? Esse aqui de força B. Certo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar o paralelogramo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma diagonal para a força A. Essa diagonal aqui, ó, tem 3 centímetros. Então eu vou colocar aqui 3 centímetros também. Um paralelo, ok? De 3 centímetros. E aqui eu também vou criar outro paralelo de 3 centímetros ali, porque aqui tem 3 centímetros. Fazer com régua, galera, não dói, tá? Se vocês quiserem fazer, façam que fica mais organizado. Então, ó, agora eu tenho o quê? Uma força aplicada para cima e outra aplicada para baixo. Qual que vai ser a força resultante? Olha só, força resultante, ela pode ser representada dessa maneira aqui. Nessa diagonal. Ok? Nessa diagonal. Beleza. Então agora eu vou para esse exemplo aqui, tá? Vamos lá, eu tenho duas forças, mais uma vez. Não tenho o meu caso perfeito, que é a seta apontando na base da outra para desenhar a diagonal direto. Então eu preciso desenhar o paralelogramo. Então aqui, ó, eu tenho 3 centímetros. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com 3 centímetros. Lembramos que isso é a representação da força resultante, tá? O que significa representação? Eu estou representando ela graficamente, tá? O valor eu já vou ensinar para vocês como é que vocês calculam. Então, ó, veja bem. Eu tenho isso que é paralelo a isso e isso que é paralelo a isso. A força resultante vai na diagonal do paralelogramo. Ah, professor, por que a seta aponta para cima e não para baixo? Não faria sentido as duas forças estarem apontando para cima e a sua resultante ser do outro lado, certo? Imagine duas pessoas, uma está puxando a caixa para cá e outra puxando a caixa para cá e a caixa subir. Não, desculpa, a caixa descer. Imagina essa situação, não tem essa situação. Bom, vamos lá então, ó. Nesse caso aqui, ó, certo? Eu tenho uma força aplicada
para cá e outra força para cá. O que eu vou fazer? Vou criar o paralelogramo. Vou fazer um paralelo de 4,5 centímetros aqui, que é paralelo a essa aqui, tá? Vermelho. E eu vou fazer um outro paralelo, um paralelo a essa daqui, ó. Para criar o que? O meu paralelogramo. Olha só então, a minha força resultante, ela é na diagonal. Ficou claro? Com os exemplos parece que fica mais visível, não? Então, ó, sei que ali tá as linhas da diagonal, mas a seta tá apontando para lá também, tá? Essa é a minha força resultante, certo? Então vou colocar aqui, ó, força resultante. Força resultante. Para cima aqui, ó, força resultante. Força resultante, ok? Bom, um outro exemplo final é esse exemplo aqui. Vamos lá, então o que eu vou fazer? Vou criar a minha diagonal. Essa diagonal aqui vai 3,5. Criei minha diagonal da força 1 e agora eu vou criar outra diagonal, que é a diagonal daqui, que tem 2,5. Olha só. Então, ó, uma força aplicada para lá, uma força aplicada para cá, eu criei o paralelogramo. E agora eu vou fazer a força resultante. Olha só que interessante. Essa força resultante vem para cá. Então, ó, tenho as duas forças e aqui a força resultante. Ok? Bom, agora eu preciso ensinar para vocês como calcular a força resultante. Eu falei de força resultante, mas a questão aqui, ó, é só a lei do paralelogramo. Agora, nós precisamos ver o quê? Como calcular a força resultante. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Que é esse exemplo aqui, ó. Tá? Uma força ela vai estar sendo aplicada para cima. Vou dar o caso perfeito aí para vocês, tá? Ó. E a outra força, ela está sendo aplicada para direita. Ok? Eu vou falar que a força verde, que está para cima, ela tem uma intensidade de 60 newtons. E vou dizer que a força para a direita tem uma intensidade de 80 newtons. Olha lá, ó. Eu tenho um ângulo reto aqui, ó. Mas além disso, eu tenho o quê? Que o primeiro vetor, a seta dele, tá no mesmo ponto da base ou do início do segundo vetor. Então isso é fácil, porque a diagonal já é essa daqui, ó. Essa já é a força resultante, ó. Certo? Daqui para cá. Então, ó, essa é a força resultante, essa vermelha aí. Como que a gente calcula? Bom, eu tenho um triângulo retângulo. Então, ó, essa força resultante aqui, ó, ela é a hipotenusa, tá? Por quê? Porque o ângulo reto está apontando para ela. Qual que é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, no meu caso, eu vou aplicar com força resultante, ou seja, a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado. Vou falar que F1 é essa de 80, tá? Só para não ficar perdido com a fórmula.
mais o F2 ao quadrado. Olha, vamos resolver isso daí então, tá? Vamos resolver essa situação. Bom, força resultante ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, ou melhor, a F1 é 80, né? Vou colocar na ordem para vocês não errarem, tá? Para não confundir. 80 ao quadrado, que é F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, que é 60 ao quadrado. Ok? Tudo bem? Então, ó, a força resultante ao quadrado, parece que eu estou sendo bobo, né? Colocando passo por passo, linha por linha, fazendo todos os detalhes, mas é assim que a gente acerta o exercício, tá? Se quiser fazer tudo de uma vez, já me botar a raiz quadrada aqui, vocês vão se perder. Faz por passo. Nos livros de física, de engenharia, os livros de física para mecânica, essas coisas, existem sempre um passo a passo para resolver os exercícios, ok? Que falam de vetores, deslocamento, sempre eles vão criar o quê? Passo a passo para resolver os exercícios, tá? Então, ó, o que eu vou falar para vocês? Minha força resultante ao quadrado é 80 ao quadrado. Se vocês forem resolver 80 ao quadrado, vocês vão descobrir que o valor é 64,00, ou seja, 6.400. 6 ao quadrado, 60 ao quadrado, 80 é 6.400. 60 ao quadrado dá 3.600, tá? O que a gente vai fazer agora? Fazer essa soma aqui. Então, mais uma linha, ou seja, força resultante ao quadrado é igual à soma dos dois. Vamos lá, ó. 6.400 mais 3.600. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0, 4 mais 6 dá 10, que vai 1. 6 mais 1, 7, mais 3, 10. Então aí, ó, deu 10.000. Então, ó, a minha força resultante é igual a raiz quadrada de 10.000, tá? Se vocês fizerem isso daí, a minha força resultante, qual número vezes ele mesmo dá 10.000? Tá? Dê uma pensada aí. Dá 100, tá? 100 newtons. Olha só. Então, ó, o que acontece? Eu usei o teorema de Pitágoras porque eu tenho 90 graus aqui. Mas o que eu quero que vocês aprendam agora, e é uma coisa extremamente importante, não sou eu que estou inventando isso. Vocês vão ver isso durante a física de vocês até o 3º ano, ok? Então, ó, o que eu preciso mostrar para vocês é uma relação, tá? Uma relação que chama seno e cosseno, ok? Bom, o que é seno? Explicando aqui rapidamente. Imagine que eu tenha um triângulo, tá? Eu vou desenhar um outro triângulo aqui, ó. Vou desenhar um outro triângulo aqui. Certo? Bom, o que eu vou falar para vocês? Nos triângulos, o que significa tri? Tri significa 3. Ângulo quer dizer que ele tem 3 ângulos, tá? Então, ó, ele tem um ângulo aqui, ele tem um ângulo aqui e ele tem outro ângulo aqui, certo? Um pouco de matemática.
No outro é a mesma coisa. Um ângulo aqui, um ângulo aqui e um ângulo aqui. Certo? Bom, eu quero que vocês vejam. Vamos olhar só para esse ângulo que está em verde aqui, ó. Esse aqui. Tá? Esse ângulo aqui. Então, existe uma coisa chamada o quê? Cateto, certo? Existem dois catetos e uma hipotenusa, ok? Então, ó, esse aqui é um cateto. Isso aqui também é um cateto, certo? E aqui é a tal da hipotenusa, certo? Aqui é a mesma coisa, eu tenho um cateto, aqui eu também tenho outro cateto, e aqui eu tenho a famosa hipotenusa. Isso aqui, pessoal, é só uma breve abordagem das medidas de triângulo, certo? Olha só, nesse primeiro caso aqui, ó, existe uma relação entre os catetos. Vocês estão vendo que esse ângulo aqui, ó, ele vê um cateto e outro cateto. Tem um cateto chamado cateto oposto e outro cateto chamado cateto adjacente. Quer uma dica? Adjacente. Adjacente. Então, olha só. Esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. O cateto adjacente é o que o ângulo sente. Ele está aqui do lado, tá vendo? Olha que piada boba. Então, é o cateto que ele sente. E o cateto oposto é o que está do outro lado. O maior dos lados do triângulo é a hipotenusa. Então, ó, o que eu vou fazer? Existem duas relações, a relação seno e a relação cosseno. Então, ó, se eu chamar esse ângulo de ângulo alfa, eu posso dizer que o seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ok? Se isso aqui vale 3 e isso aqui vale 5, então o meu seno desse ângulo vai ser 3 dividido por 5, ok? Que dá aí 0,6. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Certo? E existe uma outra relação também, a relação da tangente. Vocês vão ver isso em matemática, tá? Tangente de alfa. A relação da tangente é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ok? E agora eu preciso de total atenção de vocês, tá? Já que eu ensinei seno, cosseno, tangente, eu falei para vocês como é que funciona a relação de um triângulo, qual é o cateto oposto, como é que vocês veem um cateto adjacente, como vocês veem a hipotenusa, vem aí a famosa lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Nossa, professor, parece que é um negócio difícil pra caramba. E não é difícil, tá? Não é difícil. Olha só. Lembra que eu falei pra vocês que a força resultante, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou falar que isso aqui é F1, ok? Esse valor aqui é F1.
E esse outro valor aqui é F2, ok? Olha lá. Ah, professor, tem um caso perfeito. Nesse caso, a seta de um dos ângulos, ela encaixa com o início do segundo... a seta de uma das forças, ela encaixa com o início da outra força. Então, a resultante, ela é a própria diagonal